Servidores terão que ressarcir a Prefeitura de Santos por desvio de 7,2 milhões de reais. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou 8 servidores acusados de desviar verbas da Prefeitura de Santos. As 2 acusadas de liderar o esquema, Tânia Fragoso Gonçalves e Sônia Maria Precioso de Moura, foram aplicados o ressarcimento integral do dano de cerca de 7,2 milhões de reais, a multa civil em valor equivalente ao prejuízo, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de prestar serviço público por 10 anos. Os demais réus restituirão entre 2,6 milhões e 660 mil, de acordo com a gravidade e participação. Eles também vão pagar multa civil equivalente à mesma quantia do desvio, terão os direitos políticos suspensos e não poderão prestar serviço público por 5 anos. Os envolvidos praticaram atos de improbidade administrativa ao desviar esse montante para contas particulares. O crime aconteceu entre 1990 e 2005, quando servidores temporários, já demitidos, apareciam na folha de pagamento da administração municipal. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o caso. Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. A Justiça negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do empresário Vitor Caran, dono da casa noturna Bacará. Ele e outros 3 seguranças tiveram sua prisão decretada no último dia 3, acusados da morte do estudante Lucas Martins, de 21 anos. O jovem foi brutalmente espancado após contestar uma cobrança irregular em sua comanda. 2 dos funcionários já se entregaram. Caran e o chefe da segurança, Anderson Luiz Pereira Brito, continuam foragidos. Campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite acontece em Santos. Boa oportunidade para se imunizar e se conscientizar. Uma gotinha e depois uma picadinha. Às vezes a criança chora, mas não pode ficar sem a vacina. É muito importante para que não aconteça se acontecer de voltar alguma doença, a gente está imune. Está livre? Está livre. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começou no último sábado. É claro que toda vacina é muito importante, mas essas 2 merecem uma atenção especial. Mesmo a criança que já recebeu a dose deve tomar o reforço. A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos explica que as vacinas estão disponíveis em todos os postos da cidade. O sarampo leva a óbito, a paralisia infantil causa sequelas muito graves e é importante que as mães venham, compareçam à unidade. A campanha começou dia 4 de agosto, vai até 31 de agosto, das 9 às 16 horas, nas nossas unidades de saúde. O infectologista Ricardo Aiden tem 45 anos de experiência na especialidade. Ele alerta para as campanhas anti-vacinas, que têm sido feitas nas redes sociais. Um trabalho muito mal elaborado, dizendo que quem tomava a vacina de sarampo poderia ter uma chance maior de desenvolver autismo. E isto foi se espalhando, e aqui no Brasil já desde há muito tempo, que as mães não têm levado seus filhos para tomar a vacina tríplice viral, que inclui a vacina do sarampo, fazendo com que a cobertura tenha caído na maioria dos estados brasileiros, inclusive aqui em São Paulo. Explica ainda que sarampo e pólio são doenças graves e a vacina é a maior arma contra elas. Vacina é um grande negócio, uma grande sacada, todas as vacinas. Os efeitos negativos de vacina são mínimos em relação ao contingente de pessoas protegidas. O pequeno Bernardo já foi tomar as vacinas, nem chorou. E aí, Bernardo, doeu? Não. Dói nada? Não, só arde um pouco. Auditores fiscais que atuam na liberação de contêineres no Porto de Santos vão retomar a greve na próxima segunda-feira. Os auditores retomaram a greve no início do mês. O movimento, que já durava 1 ano, chegou a ser suspenso. Mas este auditor explica que a greve continua por tempo indeterminado. O motivo é o não cumprimento de um acordo já assinado pelo presidente Michel Temer, que concede à categoria um benefício de produtividade. Nós estamos retomando a greve a partir da segunda-feira, por causa desse entrave que não se soluciona. Segundo o sindicato, apenas os serviços considerados essenciais estão mantidos, como a liberação de medicamentos, insumos hospitalares e também animais vivos. Com a paralisação, até 4.000 contêineres por dia
sofrem atraso na liberação no Porto de Santos. O presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros diz que a categoria já começa a sentir os reflexos negativos e que a economia também vai ser impactada. O contêiner parado no porto, além do importador não receber sua mercadoria, não poder colocá-la para venda, ela tem um aumento da armazenagem desse contêiner, porque a área de terminais são áreas nobres, áreas caras, e o aluguel do contêiner, o demurrage do contêiner, como nós chamamos. A cada 7 dias, ou melhor, depois de 7 dias, ele tem um custo, em média, de $100 por dia. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, esteve na Santa Cecília TV e conversou com o repórter Carlos Lopes sobre saúde, segurança e mobilidade na Baixada Santista. Inicialmente, prefeito, há uma movimentação política, os candidatos já estão sendo definidos. Eu gostaria que o senhor falasse da reivindicação da região para o próximo governador do estado, que em outubro teremos eleições. Eu tenho manifestado de que a gente tem que enfrentar os problemas de forma metropolitana. É óbvio isso, há um mandamento constitucional e os problemas são regionais mesmo. Você não consegue resolver problema de saúde numa única cidade, você tem as referências de especialidade e você precisa enfrentar a ausência de 700 leitos regionais para ampliar as cirurgias eletivas e tirar a fila de pessoas que estão esperando cirurgias ou que acabam sendo operadas de emergência porque não foram operadas no processo eletivo. Então, a gente precisa enfrentar essa questão, ampliação de leitos em todos os hospitais, e um hospital novo dentro da cidade de São Vicente para equacionar a pressão que ela provoca em todas as cidades da Baixada Santista pela ausência. São Vicente tem 60 leitos SUS só, então é muito pouco. Então, colocar para operar o Hospital de Itanhaém na sua capacidade máxima de 200 leitos, operar a ampliação do Hospital de Manduce, fazer um hospital com no mínimo 280 leitos dentro de São Vicente, colocar força total ao Hospital de Cubatão e o Hospital de Santos, que os ativadores, operar também os seus 200 leitos e ampliar a oferta de leitos em Guarujá, equacionaria a busca de pelo menos 450 leitos, que é o que foi planejado quando eu estive à frente da AGEM no ano passado. Na área da segurança, a gente vem entender que precisa equacionar a oferta de policiais, né? Nós temos uma defasagem de policial no dia a dia, não é só no fim de semana, no dia a dia. Então precisa equacionar a oferta de mais policiais, equipar melhor a polícia civil para dar condições de trabalho e recurso humano. Essa está mais grave ainda, ausência de escreventes, de escrivão, ausência de investigadores, né, mais delegados para poder os plantões funcionarem melhor. Também tem a questão da mobilidade urbana, a gente precisa levar a extensão do VLT até o Valongo, do Valongo ligar ele por BRT até Cubatão e assim nós levamos o VLT até o terminal do de Baixo e ligar com a região sul, por BRT, de forma a você tornar a cidade, a Baixada Santista, uma única cidade, e efetivamente, cidadão metropolitano, tendo acesso aos serviços de saúde, aos serviços de educação regional, você tornando as pessoas com custo baixo de mobilização, acesso a emprego. Cubatão é importante num rearranjo produtivo naquela região e, por falar nisso, rediscutir a questão econômica regional. Há um empobrecimento gradativo da Baixada Santista, há um processo de redução de pós-trabalho independente de crise econômica e eu venho cobrando essa discussão com mais técnica e menos política. O discurso superficial. Eu quero envolvimento das universidades estaduais, eu quero envolvimento do setor produtivo, eu quero envolvimento do Estado, que é responsável, porque vão aparecer gargalos como o ferro-anel, que é fundamental para destravar o Porto de Santos, para destravar a economia regional. A questão portuária que vocês estão vendo, 25 anos esperando para alguém achar uma solução para o calado de Santos. Quer dizer, a gente precisa enfrentar, o Porto de Santos tem que ser solução para o desenvolvimento do Estado e da região. Então, há que se discutir o reaquecimento econômico, já falando de rearranjo produtivo regional, com os setores produtivos, com o setor universitário, com a presença maciça do Estado, de forma técnica, não de forma política. A partir de 2019, os canudos de plástico vão ser proibidos em bares, restaurantes, hotéis e pensões de Santos. Esse material demora mais de 400 anos para se decompor. Você tem ideia de quantos canudinhos de plástico já usou na sua vida? Não tenho, nenhuma. Nem imagino. Provavelmente são muitos. Mais de 1000. Eles medem mais ou menos 20 centímetros. Tem apenas 5 milímetros de diâmetro. São pequenos, mas provocam um estrago danado à natureza, principalmente a fauna marinha.
Segundo a ONG Ocean Conservancy, com sede nos Estados Unidos, no ano passado, os canudinhos plásticos foram o 7º item mais retirado nos oceanos em todo o mundo. O professor de biologia da Unisanta, Fábio Giordano, alerta: estes acessórios demoram até 400 anos para se decompor na natureza. Animais marinhos podem engolir esses canudos ainda quando eles estão inteiros, e mesmo quando eles estão degradados, eles passam a fazer parte de um lixo muito perigoso, um lixo que nós não enxergamos, que é o microplástico, e que entra dentro do corpo das pessoas e até dentro das células das pessoas. A guerra contra os canudos plásticos a cada dia ganha novos aliados. A partir de 1º de janeiro de 2019, eles vão ser proibidos nos estabelecimentos comerciais de Santos. Nós temos que cuidar do meio ambiente, né? Se o plástico ele polui o meio ambiente, esse meio ambiente, então nós temos que substituí-lo. Eu acho essa lei boa, mas estão fazendo os canudinhos de plástico de vilão. Tem coisa muito pior que isso. Tem as garrafas PET que estão no mar aí envenenando os animais. Estou totalmente de acordo. Tem de proibir mesmo, porque eles poluem. Eu acho que está certíssimo isso. A lei municipal aprovada na Câmara prevê multa de até R$1.000 para quem desrespeitar a nova regra. A gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que se adaptar ao mercado, vamos ter que trabalhar com outro tipo de material, né, para isso. E vamos fazer de tudo possível para poder ajudar o meio ambiente. Comerciante há 30 anos na Orla de Santos, Zé do Coco decidiu se antecipar. Por enquanto, os antigos canudos ainda estão à disposição dos fregueses. Mas há quase um mês, ele passou a vender este aqui de metal, que vem com uma escova, por R$20. A gente resolveu se antecipar para o quê? Quando chegar mais próximo, não ser aquele, sabe, corre-corre. Para comentar essa medida e a importância de consumo mais responsável, converso com o secretário do Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, boa noite, obrigado, viu, pela participação. O canudinho estão fazendo de vilão, como nós vimos ali na matéria, secretário, ou não? O canudinho, ele é um vilão, realmente, do ponto de vista que é um dos itens mais encontrados na natureza, né? O tempo de utilização dele, então, de 15, 20 minutos, e depois quase 400 anos para se decompor na natureza, ou até mais em alguns casos, é realmente desproporcional. Uma mudança de hábito necessária, a lei ela é válida, é necessária, e não como um vilão, mas sim emblemático. Porque a gente precisa falar sobre a redução da utilização do plástico. É uma iniciativa que visa diminuir já a utilização do plástico, né, secretário? E eu acho que isso é importante, né, acima de tudo. Nós estamos diante de uma mudança de hábito forçada por lei, como foi falado na matéria. Como tudo nesse país, né, de uma forma geral, né, secretário? Nós teremos aí 6 meses de adaptação em Santos, né, para que realmente a gente possa mudar e voltar a utilizar o copo de maneira saudável também, que é possível, ou outras alternativas de canudos, como papel, metal, como foi mostrado. Essa é a melhor alternativa, secretário? Quer dizer, usar os canudos que são reutilizáveis, na verdade? A reutilização sempre de vidro, inclusive. Isso, né? De vidro. Aí você acaba impactando a questão de custo, por opção e tal. Mas é uma decisão individual realmente, mas há opções ambientalmente saudáveis que a gente possa utilizar. O plástico tem sido realmente um vilão da natureza. Cada vez mais a gente observa que há contaminação nos oceanos. Daqui a alguns anos, alguns especialistas dizem que teremos mais plástico do que peixes no oceano. Então, é emblemático, é uma mudança de hábito necessária. E o perigo que o professor Fábio Giordano também citou ali, que é o microplástico, né? Que nesse caso ele se deteriora no mar, por exemplo, o peixe vai lá, come, e depois a gente come esse peixe com plástico, né? Exatamente, ele entra na nossa cadeia alimentar, né? E acaba trazendo prejuízo ao próprio organismo. Eu acredito que é uma medida extremamente válida, necessária, uma mudança de hábito possível, porque há opções. Agora, como o senhor mesmo citou, é uma necessidade de mudança de hábito. Porque se o plástico leva 400 anos para deteriorar aí no ambiente, a gente usa há quantos anos já o plástico? O canudinho de plástico também. O canudinho de plástico. Não são 400 anos, mas há muitos e muitos anos já existe o canudinho. Quer dizer, como mudar esse hábito da população também?
Nós teremos aí 6 meses de adaptação em Santos, né, para que a gente possa realizar essa mudança e buscar alternativas. Mas não é só uma mudança de que está acontecendo em Santos. Outras cidades também já estão proibindo o uso do canudo na própria região. Ontem foi aprovado no Guarujá. Uma medida muito semelhante. Rio de Janeiro já trabalha assim. Essa é uma medida municipal, secretário? Esta sim. Existe alguma legislação de nível estadual ou federal em relação ao canudo? Há um estudo, né, a nível federal, sim, um projeto de lei federal, que muito provavelmente será banido o canudo do Brasil. Tá? Sendo aprovado, será banido do Brasil. Quer dizer, não teremos mais esse problema no país todo. E a fiscalização, nesse caso, vai ser feita como, secretário? Como a proibição é a proibição de venda, a fiscalização é da Secretaria de Finanças, porque está atrelado, o desrespeito está atrelado ao fornecimento do alvará. Eu acho que se fosse uma lei federal facilitaria, porque aí você impede a produção já, não é, secretário? Exato. Hoje a gente vê até o canudo de papel, ele tem um preço superior ao canudo de plástico. Por quê? Porque a procura é menor. Mas a partir do momento que você muda essa balança no mercado, a produção vai compensar e vai ter mais oferta de fornecedores. Existe verba já destinada para as ações de educação e de orientação? Nós começaremos agora com essas ações de educação, com relação ao canudo, orientação de tudo. E é importante mesmo quando se cria uma lei, quando se aprova uma lei, que sejam destinados também recursos para a educação ambiental. Porque não se torne uma coisa inócua também, né? Exato, a mudança vem com o tempo. Bom, vou pedir licença para o secretário para exibir uma outra reportagem sobre um morador da Vila Belmiro, em Santos, que denunciou o descarte irregular de lixo hospitalar. A denúncia feita por um morador da rua Monsenhor Paula Rodrigues, que não quis se identificar nem gravar entrevista, foi postada no Facebook e no perfil da página Viver em Santos. As fotos mostram descarte de lixo hospitalar num contentor comum, muito próximo ao Hospital São Lucas. É possível identificar seringas e recipientes de soro. O morador de rua vasculhava o material. Em nota, o Hospital São Lucas alega que possui um abrigo exclusivo para resíduos infectantes e todos os funcionários são treinados para o descarte ideal. O caso em questão, segundo o material enviado à nossa redação, é pontual e está sendo averiguado para que não ocorra novamente. Secretário, a Prefeitura tem registro de outras denúncias nesse sentido, naquelas imediações ali do hospital? Não, nesse caso a gente agiu rapidamente, o hospital foi intimado a apresentar o plano de gerenciamento de resíduos. Já faz parte do funcionamento de um hospital clínica a apresentação anual deste plano de gerenciamento, né? E a gente acredita que isso não é apenas irregular, é irregular e perigoso também. Sim. Porque coloca em risco uma questão de saúde. Existe todo um sistema específico para recolher esse material, não é, secretário? Existe uma rotina diária de recolhimento de lixo hospitalar na cidade, prestado pela Prefeitura. Portanto, não há por que clínicas, quem faz procedimentos cirúrgicos ou hospitais descartarem contentor de... Não é justificável. É proibido e não é justificável. Existe uma fiscalização regular em relação a isso, secretário? Sim, existe. O descarte regular, ele é previsto em lei, né? Lei 952, o programa Recicla Santos, e há uma fiscalização, tanto Secretaria de Finanças, Guarda Municipal e Fiscalização de Meio Ambiente. Ora, o programa Recicla Santos completou recentemente 1 ano, não é, secretário? E conseguiu números animadores. O volume de recolhimento de recicláveis passou de 3% para 9%. Dá para aumentar esses números, secretário? Olha, foi uma grande vitória, é animador realmente. A gente vê que a população aderiu à coleta seletiva, aderiu à destinação correta dos recicláveis. Há muito que se fazer ainda. É uma mudança gradativa. Nós estamos falando de uma mudança de cultura e de hábitos novamente, né? Mas a coleta seletiva, que já existe há 27 anos, com resultados em média de 3%, em 1 ano subimos para 9%. Então, demonstra que há um grande potencial ainda de aumento. Isso graças à mudança de comportamento das pessoas, secretário, ou da oferta de maneiras que a pessoa possa reciclar o lixo que ela tem em casa? As duas coisas, porque a partir do momento que houve a obrigatoriedade pela lei,
Os estabelecimentos comerciais, os grandes geradores... Mais uma vez a obrigatoriedade, né? Exato, exato. Buscaram alternativas e colocaram à disposição da população contentores para recicláveis e direcionaram assim para a coleta seletiva. Então é um ciclo que se fecha, é um ciclo virtuoso que se fecha e termina com a destinação correta e a volta à indústria do que é reciclável. Bom, para a gente terminar a entrevista com uma notícia boa também, Santos concorreu com mais de 3 mil municípios e conseguiu se classificar entre os 3 melhores projetos em uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. E com isso vai receber uma verba aí de R$1 milhão para a implantação do Composta Santos. O que é esse projeto, secretário? Esse projeto Composta Santos, ele é muito importante porque trata justamente da parcela orgânica do resíduo, que são os restos de alimento. Falamos dos recicláveis e agora dos orgânicos. Dos orgânicos, porque a compostagem é um processo que faz com que aquele resíduo orgânico retorne a um estado muito parecido ao solo, né, e é utilizado como fertilizantes, né. Este projeto que foi aprovado, Santos ficou em terceiro lugar de todos esses municípios que concorreram. Ele prevê a construção de um pátio que já está em andamento para restos de feira e podas. Então nós teremos feiras mais limpas futuramente, porque os resíduos de feira serão encaminhados ao pátio. Fora isso, grande desperdício também, né, nas feiras, né? Há um grande desperdício de alimento. Então agora vai ter um direcionamento para o pátio de compostagem. Até por exigência do próprio consumidor, né? Porque às vezes ele vai lá comprar uma fruta, ela está com uma batidinha, ele não quer mais e acaba descartando um produto que ainda está próprio para consumo, inclusive, não é, secretário? Com certeza. Com certeza. E, além disso, o projeto também prevê a instalação de 54 composteiras, que serão colocadas em escolas municipais e instituições, com caráter educacional. Então, é bem amplo o projeto Composta Santos e já está em andamento. Secretário Marcos Libório, muito obrigado, viu, pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, senhor. Tentando fugir da ameaça de rebaixamento, o Santos enfrenta, neste momento, o Ceará pela 18ª rodada do primeiro turno da competição. O Santos é o primeiro time do Z4 com 17 pontos, 3 a mais do que o Ceará, que ocupa a vice-lanterna. O jogo está no primeiro tempo e segue empatado em 0 a 0. No final do mês acontece o Pan-Americano de Karatê. Em outubro é a vez do Campeonato Brasileiro da modalidade. E um grupo de jovens atletas de Cubatão conseguiu se classificar para as competições. Eles fazem parte de um projeto social da cidade. Alan começou no esporte ainda criança. Desde os 17 dá aulas e aos 39 se empenha para transformar a vida de crianças e adultos através do karatê. Até a filha dele faz parte da turma. São ensinadas técnicas de postura que os alunos precisam ter dentro e fora do tatame. A minha intenção é formar cidadão. Como eu era muito jovem, meu pai me colocou no karatê, eu era muito rebelde na rua. Então quando eu me formei faixa preta, e que eu tinha um desejo de dar aula, eu pensei, eu tenho que ajudar alguém. Em 15 anos, o projeto Kenkan Cubatão, criado pelo Alan, já atendeu mais de 50 pessoas. E ele continua treinando voluntariamente novos karatecas, que vão disputar campeonatos importantes pelo país. A Luísa vai para o Rio de Janeiro, disputar os Jogos Pan-Americanos. Como é que tá o coração, Luísa? Agora tá normal, né? Mas eu não sei como vai ser lá na hora. Vai tremer a base. Não sei como vai ser. Em outubro, a Samara, de 21 anos, o Luca, de 10 e o Nicolas, de 8, vão para Minas Gerais disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê. A expectativa é que eu ganhe. Estou muito empolgado, eu estou muito feliz de participar desse campeonato, porque eu nunca pensei que ia chegar tão longe. E agora, a partir daqui, eu quero melhorar cada vez mais. Quero trazer bons resultados, não só para a cidade, como para a academia, e dar orgulho para todo mundo. Em pensar que o Alan se empenha para treinar essa galera de graça. A recompensa dele não está no dinheiro. Dedicação de um professor que é um paizão para os alunos. É legal. Você tira de crianças que pode ser ladrão no futuro, você tira da rua. Ele ensina como se fosse, sei lá, como se fosse um pai pra gente. Isso daqui tudo é uma família para nós.
Se você quiser obter mais informações sobre o projeto, pode entrar em contato com o Alan no telefone 991 32 9986. Vou repetir, 991 32 9986. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Eu volto amanhã. Tchau.